Shalom, irmãos. Me chamo Cauã e hoje vou estar trazendo a palavra do Senhor aqui nessa reunião dos jovens. Amém? A minha ministração vai ser um pouco diferente de como eu costumo fazer, porque hoje eu não vou estar ministrando sozinho. A minha amada e querida irmã Sofia vai ministrar comigo hoje. É, sua linda aqui. O tema de hoje vai ser a palavra que eu vou trazer hoje é sobre o tempo e propósito. Amém? Então vamos lá, irmãos. Para começar a palavra de hoje, primeiro a gente vai entender o tempo do Senhor e como ele é diferente do nosso tempo. Para isso, a gente vai abrir as escrituras lá em Isaías 55, do 8 ao 9. Se alguém puder ler para mim. Manu, pode ler para a gente? Isaías 55, do 8 ao 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Irmãos, aqui nós vemos a diferença dos nossos pensamentos para os de Deus. E sabem por quê? Porque o Senhor não precisa se preocupar com o tempo como nós. Porque Deus não está limitado pelo tempo como nós estamos. Ele é eterno. E para ele, o passado, o presente e o futuro estão completamente acessíveis no mesmo instante. Enquanto nós temos uma determinada quantidade de tempo até mesmo para viver. O Senhor não tem nada disso, porque ele é eterno. Lá em 2 Pedro 3:8, se a Sofia puder ler para mim. 2 Pedro 3, 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Lá em 2 Pedro 3:8, nós entendemos bem a diferença do nosso tempo para o de Deus. E, irmãos, por isso que as Escrituras nos ensinam a cumprir nossos propósitos, enquanto ainda estamos vivos, enquanto ainda temos tempo, porque nós não vivemos nesta terra com esse corpo eternamente. Amém? Por isso que o Senhor nos deu 24 horas no dia, para cumprirmos nossos propósitos. Lá em Eclesiastes, Salomão fala exatamente sobre isso. Se a Daia puder, por favor, ler Eclesiastes 9:10 para nós. Eclesiastes 9, o versículo é o 10. Diz assim: tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento e nem sabedoria, e é para lá que você vai. Amém. Irmãos, espero que vocês tenham entendido que Deus é eterno. Nós, por outro lado, aqui na Terra, por causa do pecado e da morte, experimentamos o tempo de forma limitada. Agora, a Sofia quer dar uma palavrinha aqui. Eu queria falar, como o Mano falou ali, que o Senhor nos deu 24 horas por dia, né? E a Didi sempre deixa isso bem claro, que o Senhor nos deu 24 horas por dia. Então, como que a gente está usando essas 24 horas por dia? Ó, vamos dizer que 8 horas a gente dorme, certo? Vamos dizer que a gente se alimenta, isso dura umas 3 horas, vamos dizer, com almoço, janta, coisa. E o resto do tempo, o que que a gente está fazendo? Porque a gente sabe que a gente deve ir ao banheiro, que a gente deve comer, que a gente deve dormir. Essas são as coisas necessárias no nosso dia a dia. Mas será que as coisas de Deus estão sendo necessárias para a gente? E eu queria falar também sobre a ansiedade. O que que a ansiedade tem a ver com isso? Hoje em dia tem muitos jovens, adolescentes que estão tendo muita ansiedade. E isso está acontecendo principalmente por elas não acreditar em Deus, não saber essa diferença do tempo de Deus.
Então elas ficam ansiosas e elas não conseguem controlar isso. Por isso que a gente sempre deve saber que tudo é no tempo de Deus, pra gente, até pra gente não ficar com tanta ansiedade. E agora o mano tá abrindo. Peraí que eu tô abrindo. Tu vai ler, sua vez? Aham. Na verdade, esse aqui eu gostaria que alguém lesse. Daí o próximo eu sou Felipe, que é Eclesiastes 3:1. Daí, tu já tá aberto em Eclesiastes, né? Puder ler, por Amém. favor. Então, Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo neste mundo tem o seu tempo, e cada coisa tem a sua ocasião. Glória a Deus. Irmãos, Deus também nos ensina que tudo tem seu determinado tempo. Um tempo para cada coisa. E isso serve para os nossos propósitos. Para os nossos propósitos também. Nós já entendemos que o tempo do Senhor é diferente do nosso. Agora nós temos que entender, ou melhor, aprender, né, a deixar tudo nas mãos dele, porque ele sabe em que tempo as coisas devem acontecer. Até porque isso também depende do nosso amadurecimento espiritual. Não adianta nós querermos fazer as coisas no nosso tempo. As coisas nunca vão dar certo. E Eclesiastes 3:1 fala exatamente sobre isso. Esse versículo nos ensina que Deus opera com perfeição em cada estação das nossas vidas. Se as coisas estão acontecendo, ou até mesmo se não estão acontecendo, é porque Deus quis assim. Tudo acontece no tempo dele, com o propósito dele, com a vontade dele. Amém, irmãos? Porque o tempo de Deus é perfeito. Deus vê o todo. Ou seja, ele conhece os detalhes e que não enxergamos, que nossos olhos humanos não conseguem enxergar. Ele usa o tempo para nos moldar. Como assim? Muitas vezes Deus não muda a situação imediatamente, porque está trabalhando em nosso caráter. Como no caso de José, lá em Gênesis 37:50. O tempo dele nos protege. Às vezes, não estamos prontos para o que pedimos. Deus retém certas coisas até que estejamos preparados. Um exemplo disso foi lá com Abraão e Sara, que está escrito lá em Gênesis 16:21. Então, às vezes a gente fica bravo porque Deus não dá aquilo pra gente, mas ele sabe, ele consegue ver tudo que muitas coisas nossos olhos humanos não conseguem ver. Não adianta a gente querer acelerar o tempo dele, sendo É, que ele não fez aquilo por um motivo ainda, porque ainda não está naquele momento. então acho que a gente conseguiu deixar bem claro sobre o tempo de Deus. Agora a gente vai para a segunda parte da ministração, que é propósitos. Agora vamos entender sobre propósitos. O que é propósito? Pro, pro, peraí. Propósito é o plano, intenção de Deus para a nossa vida. Ele é quem nos criou e designou cada um de nós como uma missão específica. Então, cada um tem um propósito, cada um tem uma expressão, uma, Uma uma missão missão específica, um específica. propósito específico para cada um. Se vocês não precisa abrir lá, mas eu vou ler Jeremias 1:5. Antes de formá-los no ventre materno, eu já conhecia. E antes de você nascer, eu o considerei e Eu consagrei, consa, consagrei consagrei e constituí profeta. profeta às nações. Então, Amém. desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia o que ele queria para a nossa vida. Ele já sabia o que ia ser o nosso futuro, vamos dizer assim. Amém. Jeremias, tu que vai ler? Irmãos, Jeremias 1:5 nos mostra que nada do que Deus faz é em vão. Tudo tem um propósito para o Senhor. Cada um de nós aqui na sala hoje foi um propósito do Senhor. Ninguém vem ao mundo se não for pela vontade de Deus. Da mesma forma, ele tem propósitos para nós. Mesmo antes de nossos pais se conhecerem, o Senhor já havia como propósito nos planejado. Amém, irmãos? Ele já tinha planejado que a gente viesse ao mundo antes mesmo de nossos pais nascerem, nossos avós nascerem, porque ele sabe de tudo desde o princípio.
porque o tempo dele é diferente do nosso. Amém, irmãos? Agora, irmãos, vamos falar sobre os propósitos do Senhor em relação aos nossos planos pessoais. Se alguém puder abrir lá e ler para mim, Iago, pode ser tu, por favor, em Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21. Isso, Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. amém. Irmãos, isso é uma coisa que nós temos que entender. Os planos de Deus sempre vão e têm que ser maior que os nossos planos pessoais. Porque muitas vezes o que é a nossa vontade pode não ser a vontade de Deus. Ou até pode ser, mas não naquele momento, não naquele tempo. Devemos sempre orar e perguntar ao Senhor se o que estamos fazendo é mesmo a vontade dele e não uma vontade nossa. Porque o inimigo Uma vontade da nossa alma. não uma vontade da nossa alma. Amém, irmãos? Porque o inimigo engana. Ele pode fazer a gente pensar que é o Senhor, mas é só a nossa alma falando. E o inimigo faz a gente se confundir. E para a gente identificar se é o inimigo ou é Deus falando com nós temos que ter uma relação com o Senhor e com o Espírito Santo. Isso é uma coisa que a minha mãe, né, a Josi, cobra muito de mim e da Sofia, ter uma relação com o Senhor. E como é que a gente faz para ter uma relação com o Senhor? A gente, quando vai ler, a gente deixa até de ler um momento e fica, conversa com o Senhor, conversa com Ele, como se Ele fosse outra pessoa qualquer. Tipo, conversando, né? Como se tu estivesse conversando com a tua mãe, com teu pai, mas conversa com Ele. E fica um pouco em silêncio, daqui a pouco tu vai começar a escutar Ele falando. Tão nítido quanto uma voz normal. Tanto que a gente tem que cuidar isso, que a mãe sempre fala. Que a gente, às vezes, pode estar tendo uma relação com o Senhor. Mas a gente pode estar falando, Senhor, eu vou fazer isso é da tua vontade, coisa. E quando o Senhor vai falar, a gente já não está mais concentrado naquilo, ou a gente não está deixando o Senhor falar. Isso acaba que daí a gente foge do nosso propósito. Sim. Além disso tudo que falamos aqui, temos que entender que se nós colocarmos nossos desejos na frente dos propósitos do Senhor, a gente pode se afastar de Deus e, consequentemente, nós vamos prejudicar nosso relacionamento com Ele e com o Espírito Santo. Assim como Jonas fez quando tentou fugir da missão de Deus, que Deus deu para ele, mas a vontade e o propósito de Deus prevaleceram. Por quê? Porque o Senhor fez ele ouvir. Mas muitas vezes o Senhor não vai insistir. A gente que tem que escutar, parar e escutar o Senhor. Amém, irmãos? A chave é alinhar nossos desejos à vontade de Deus, buscando discernimento em oração e na palavra. Gente, sair do nosso propósito é muito mais fácil do que entrar. Porque sair em coisas mínimas a gente consegue sair do nosso propósito. Como podemos sair do nosso propósito? Primeiro, desobediência. Ignorar o que Deus está nos chamando a fazer, como Jonas fez, como a gente estava falando até agora. Segundo, impaciência. Agir fora do tempo certo, como Abraão e Sara, ao tentar ajudar Deus. Lá em Gênesis 16, 1, 4. Como não sabem, eles não confiaram em Deus, ou seja, eles não confiaram que Deus era fiel, então eles quiseram dar uma ajudinha, vamos dizer, para Deus, sendo que aquilo não era necessário, mas eles foram impacientes. Por isso que a gente tem que sempre ter muitas coisas na Bíblia falam que a gente deve ter paciência, que a gente deve esperar o momento certo, porque como o Mano disse, o momento de Deus não é o nosso momento. Então a gente não consegue ver coisas que Deus consegue ver. Abraão e Sara quiseram apressar o tempo de Deus e, consequentemente, prejudicaram toda a profecia. É profecia, né? A profecia que o Senhor tinha colocado sobre eles, que o filho deles ia ser, que Abraão iria ser pai de nações.
Mas claro que isso ficou de lição para nós. Por isso que a gente deve ler a Bíblia e pensar no que a gente pode mudar na nossa vida. Terceiro, acho que é terceiro. É. Foco no material. Como assim? Colocar o que é temporário acima do eterno. Em Lucas 12, do 16 ao 21, a parábola do rico insensato. Ou seja, às vezes a gente. Como é que eu vou dizer? Peraí, volta aqui só para mim pegar nesse. Colocar o que é temporário acima do eterno. Está escrito na Bíblia que tudo que está aqui na terra não vai subir, nem o nosso corpo. Então, tudo que está aqui na terra é passageiro. Então, a gente não deve colocar as coisas que estão aqui na terra acima de Deus, nada. Propósito alinhado ao tempo. Está escrito lá em Eclesiastes 3:11. A pastora Jaque pode ler para nós ou Se a pastora já conseguir ler, senão a Lara pode ler. Não sei se elas estão é, ali. se não a É, Manu lê para gente. é Luca? É Eclesiastes, Irânia. Eclesiastes. Que número? 3:11. Qualquer coisa, depois elas lêem o outro versículo. Irânia, você pode ler pra gente? 3:11, né? Isso. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra de Deus, fez desde o princípio até o fim. Amém. Amém. Então, nós aprendemos pelas escrituras que o propósito de Deus sempre vão estar alinhado ao tempo. Por quê? Por mais que a gente saiba ou o Senhor nos revele o nosso propósito, nós não podemos fazer no nosso tempo, e sim no tempo de Deus. O tempo e o propósito de Deus andam juntos. Quando tentamos forçar algo fora do tempo de Deus, encontramos frustrações. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui agora, tá? O Joaquim, vou usar o meu irmão como exemplo. O Joaquim fez uma amizade nova com um menino que se mudou aqui para a rua agora, por exemplo, tá? Se mudou aqui para a rua agora. Mas esse menino que se mudou para cá não aceitou ainda Jesus como seu Senhor e Salvador. O Joaquim sabe que o propósito dele é fazer esse menino aceitar Jesus e trazer ele para o ministério dos jovens ou dos crianças, tanto É um faz. exemplo. Mas não é porque ele já sabe qual que é o propósito que na primeira vez que ele for falar com o menino, ele já vai chegar perguntando: Ô menino, tu aceita Jesus? Tu quer entrar no Crianças? Tu aceita Jesus como teu Salvador? Ele vai assustar o menino, ele vai afastar o menino. Ele não vai estar apressando, ele vai estar apressando o tempo de Deus. Primeiro ele tem que explicar quem é Jesus, o que ele fez por nós, fazer o menino criar curiosidade sobre Jesus e a palavra. Para daí, Isso leva tempo. para daí perguntar se ele aceita Jesus. Não adianta ele fazer o menino aceitar Jesus como seu Salvador sem o menino entender por que ele está sendo salvo, por que Jesus nos salvou, como ele nos salvou. Por isso, não devemos acelerar o tempo de Deus. Temos que deixar nas mãos de Deus. Ele sabe o tempo de agir de cada coisa. Amém? Se bem que é bem a cara do Joaquim de fazer isso, né? Que ele já chega falando toda a verdade, é isso. Irmãos, em Abacuque 2:3 fala exatamente sobre isso. Fala assim, ó: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Amém, irmãos? Então, como o Mano disse ali, o propósito e o tempo de Deus, se eles andam junto. Ou seja, a gente deve dedicar nosso tempo ao propósito. Como esperar no tempo de Deus? Primeiro, confiança. Crer que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Ou seja, uma hora ou outra Deus vai cumprir o que ele te prometeu. Talvez demore, talvez não. É o tempo de Deus. Obediência. Continuar sendo fiel no pequeno enquanto aguarda
cumprimento do propósito maior. Terceiro ou quarto? Terceiro. Terceiro, discernimento. Pedir ao Espírito Santo sabedoria para reconhecer o tempo certo, assim como está escrito em Tiago 1:5. Irmãos, a gente terminou a ministração e eu vou ler a conclusão que eu escrevi aqui sobre tudo que o Espírito Santo me ministrou hoje, porque eu sabia que eu ia ministrar sobre propósito, mas o Espírito Santo me falou hoje, quando eu comecei a fazer a palavra, que para mim ministrar sobre propósito, eu tinha que falar sobre tempo também. Amém, irmãos? O tempo e o propósito de Deus são inseparáveis. Quando vivemos no tempo de Deus, cumprimos o seu propósito de maneira eficaz. Em Romanos 8:28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? Agora a Sofia vai ler umas frases aqui que o Senhor, o Espírito Santo, me falou hoje para nós refletirmos. Então é isso, como o Mano fez ali a conclusão, a gente falou sobre tempo, né? E sobre propósito. Então, cuidem, gente, estejam atentos, porque sair do propósito é muito fácil. E como a mãe sempre fala, o diabo, ele não vem e tira do seu propósito rápido. Ele vai entrando por brechas devagarinho, então estejam atentos. Então vamos lá. Reflexão sobre o tempo. Eu quero que vocês anotem essas perguntas para vocês refletir, tá? Então já pega um caderno, uma caneta aí e anotem. Reflexão sobre o tempo. Como você reage quando o tempo de Deus parece mais lento que o seu? Você confia que ele sabe o que é melhor para você? Reflexão sobre o propósito. Quais são os seus desejos hoje? Eles refletem o propósito de Deus ou suas vontades pessoais? Ou seja, quais são os seus desejos hoje? Eles refletem o propósito de Deus ou suas vontades pessoais? Reflexão final. Você está vivendo no tempo e no propósito de Deus ou no seu próprio tempo e planos? Hoje, entregue a Deus seus sonhos, desejos e preocupações sobre o futuro. Sobre o futuro. Confie que Ele fará tudo no tempo certo e para a sua glória. Amém? Então, essa foi a nossa ministração sobre tempo e sobre tempo e propósito. Agora a gente vai fazer a ceia. Peço que A vocês, Sofia, peço que vocês abram lá em Lucas 22:14, que é o que eu uso sempre. Vou ler, amém? Lucas 22:14. A partir do 14, né? Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então, Jesus lhe disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando o cálice, depois de ter dado graças, disse: Pegam e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, dizendo: Isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória a mim. Pegue seu pão, então. Papai querido, Senhor, obrigado, Senhor, por esse pão, Senhor, obrigado, Senhor, pelo Senhor ter dado o seu corpo, ter dado a tua carne para salvar a gente, Senhor. Obrigado, Senhor, por a gente poder ter acesso às escrituras, por a gente poder entender o que o Senhor fez pela gente, Senhor. Eu te peço, Senhor, que quando a gente beber essa ceia, Senhor, que a gente possa se transformar em umas novas pessoas, Senhor, que a gente possa entender nosso propósito, que a gente possa
Que tudo que a gente faça na nossa vida seja para chegar cada vez mais e mais perto do propósito que o Senhor já preparou para a gente, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente possa saber discernir o nosso tempo da nossa alma para o tempo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem comer o Amém. pão. Versículo 20. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, do meu sangue, derramado por vocês. Pegue seu cálice. Senhor, meu Pai, obrigado, Senhor, pelo Senhor ter derramado seu sangue na cruz pela gente, Senhor. Obrigado pelo Senhor ter tido misericórdia da gente, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor não ter ficado olhando para trás, pelo Senhor ter tido amor pela gente, Senhor. Por favor, meu Pai, ajude a gente a chegar cada vez mais e mais perto do Senhor. Ajude a gente a saber discernir as coisas do Senhor e as coisas da nossa alma cada vez mais e mais, meu Pai, em nome de Jesus. Que esse sangue possa passar pela gente, limpar a gente, Senhor, espiritualmente, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado por Senhor ter nos dado um tempo eterno com Ele. Amém. Glória a Deus.